Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja em cada lar, né, no coração de cada um de vocês. Amém? Charles Spurgeon falou, né, certa vez, que ou você é um missionário ou você é um impostor, né? Todo mundo, de alguma forma, tem que ser um missionário, né? Tem que falar da palavra de Deus. Então, glória a Deus pela vida do Osmundo e da Mari aí. Parabéns para a Daça, filhinha deles. Para mim é um privilégio estar com vocês essa noite para compartilhar a palavra de Deus. Que Deus possa iluminar a casa de cada um de vocês, a nossa daqui, né, das pessoas que estão aqui conosco, o pessoal que está cuidando do som aqui, todo mundo. Que o Senhor possa iluminar nossas mentes para que a mensagem, né, a palavra dele, fale conosco, nos modifique, nos chacoalhe dentro de nós. Amém? Queria fazer mais uma oração, que o Senhor nos eleve agora, nos elevar ao Senhor em oração aqui, para que o Senhor seja louvado, engrandecido através desse tempo da palavra também. Grande Deus, nós glorificamos o Teu sagrado e santo nome. Bendito seja o Senhor, Pai. De sol a sol, de mar a mar, de leste a oeste, Pai, do nascer do sol até se pôr ele, o Teu nome é grande entre as nações. Glorifica, Senhor Deus, uma vez mais nesta noite o Teu grande nome. Através da Tua palavra, Senhor Deus, vá na casa de cada lar. Ó, Senhor, não é o ideal. O Senhor chamou a Tua igreja para ficar juntos, Pai. Abraçados e com óculos santos, como o Senhor falou, que é um beijo carinhoso em nossa família da fé. Mas nesse momento de afastamento, Senhor Deus, físico, nos una pelo vínculo do Espírito Santo, o vínculo verdadeiro, na qual nós temos plenitude de comunhão, Pai. E que isso se faça também presente nesse breve momento. Seja com os irmãos que estão compartilhando agora conosco esse tempo, ou seja para aqueles que vão ver depois. De alguma forma, Senhor Deus, faça isso em nosso meio. Ilumina, Senhor Deus, cada pessoa que estiver escutando, para que Teu nome seja engrandecido através de Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? O tema que foi me dado aqui hoje para a gente falar é o tema esperança, e a gente vai falar com base na carta de Romanos, né? Então, eu queria trabalhar com vocês, sem delongas, e eu queria começar aqui com a ideia, na carta de Romanos, como que Paulo, né, que é o escritor, na tradição, Paulo escreve através de uma pessoa que está ali, que ele está ditando essa carta, né? Paulo escreve essa carta inspirada pelo Espírito Santo e ele trabalha um argumento em várias passagens, ele vai falar sobre esperança. Só que primeiro, para valorizar a esperança que Paulo está dando, eu queria que a gente pensasse, e eu queria refletir aqui com vocês, como que Paulo trabalha a ideia de esperança na carta de Romanos. Eu vou dar primeiro uma ilustração. Imagine que alguém chega na sua casa agora, ela bate desesperada, você vê a campainha tocando, você sai correndo para ver o que está acontecendo, quando você abre a porta, a pessoa fala assim para você: olha, você está doente, mas eu tenho aqui um remédio que vai te ajudar a te curar. Esse remédio, um homem vendeu tudo que tinha só para te ajudar. Ele vendeu casa, carros e fazendas e conseguiu essa única dose para você. E se você tomar essa dose, você será completamente, plenamente curada da doença que você tem. Se você tivesse esse cenário na sua cabeça, o que você ia pensar? Quais são as primeiras coisas que viria na sua cabeça se ela fosse uma cena real? Será que essa pessoa está louca? Doente? Talvez você encararia como uma ofensa, me chamando de doente. Quem é essa pessoa? Eu não conheço. Que loucura é essa? Como alguém fala que vende alguma coisa por mim? Deve ser uma loucura um negócio desse. Você trata, teoricamente, aquela boa notícia como se fosse loucura. Paulo, antes de começar a dar o sentido de esperança, ele também prepara o terreno, e é o que a gente vai fazer aqui, para que a pessoa entenda. Agora imagine essa mesma história com a seguinte frase, né? Com o seguinte contexto. A pessoa novamente se ouve a campainha tocar desesperadamente. Você abre. A pessoa se apresenta, fala o nome dela, pede desculpa por estar te incomodando, mas ela quer te perguntar algumas coisas. E ela pergunta: você saiu esses dias da sua casa para ir no mercado, pegar algum ônibus, alguma coisa? Você saiu em público? A pessoa pode hesitar, não conhece a pessoa, mas ela não vê nenhuma ameaça e ela acaba falando assim: saí sim. Certo. Me diz uma coisa, você tem sentido febre esses dias? Tem diagnosticado alguma oscilação de febre? A pessoa fala: sim, tenho. Você tem sentido coriza, sintomas de gripe? Tenho também sentido isso.
o seu paladar e o seu olfato está faltando? Você tem perca de paladar e olfato? E a pessoa fala, nossa, estava falando sobre isso esses dias, tenho, dá uma agonia, não sentir o gosto das coisas, o cheiro das coisas, que agonia que dá. Me diz uma coisa, sua respiração, como é que está o sintoma da sua respiração? E a pessoa fala, ó, enquanto eu estou falando com você, eu já estou sentindo falta da respiração. E a pessoa fala, pelo olhar, pela visão que eu estou tendo, você deve ter mais de 50 anos. E a pessoa fala, tem. Ela fala assim, você faz parte de um grupo de risco muito grande. Tem uma doença se espalhando pelo mundo inteiro, e essa doença, pelos sintomas que você acabou de falar, ele te pegou. A probabilidade, o grupo de risco maior em todo o mundo é pessoas da sua idade e que têm exatamente os sintomas que você tem. E um dos últimos sintomas que dá numa pessoa como essa é a falta de ar. A pessoa começa a ficar mais ofegante ainda, ela vem e fala assim, ó, mais uma pessoa vendeu tudo que tinha e comprou a dose que realmente resolve esse problema. Essa dose não existe em nenhuma parte do mundo, só existe essa dose e essa dose é sua. Qual é a sensação ouvindo agora essa história por esse prisma? Provavelmente, a sua atitude seria de gratidão. Você agradeceria porque você entendeu da sua doença, você entendeu que você estava passando mal, você entendeu que tudo aquilo estava no conjunto do que estava passando no seu dia a dia. E quando a pessoa te faz aquela oferta, você simplesmente agradece. Porque você fala, meu Deus, como alguém pode se importar comigo? Agora já não parece mais uma loucura. Agora você é extremamente grato por aquilo que foi passado. Muitas vezes, quando a gente se eu passar essa esperança que Paulo prega aqui na carta de Romanos, sem contextualizar como Paulo faz também em sua carta, como a Bíblia realmente faz, porque a Bíblia também é escrita desta mesma forma, ela conta o porquê que nós caímos para depois contar a esperança, a gente aprende a dar valor. Muitas vezes hoje um evangelismo muito apressado, a gente já começa falando do remédio, a gente já fala, Jesus te ama, e ele tem um grande propósito na sua vida. Só que a tendência das pessoas é desprezar, porque ela nem entende nada sobre Jesus e nem imagina por que precisa dele. Então vamos trabalhar aqui, como Paulo trabalha o problema, trabalha a esperança, ele trabalha, para dar a notícia da esperança, ele trabalha primeiro com um problema real, o problema universal do mundo inteiro, né? Não é o problema da Igreja Universal, mas é o problema universal, que é o problema do pecado. Paulo começa a detalhar claramente qual que é os problemas que um ser humano tem antes dele contar qual que é a cura para esse pecado. Qual que é a cura para essa doença? Qual que é a cura para esse mal? Ele começa a trabalhar a ideia de pecado. No capítulo 1, e eu peço que se você tiver aí, acompanhe na Bíblia, a gente vai passar alguns versículos, mas eu vou falar de uma forma geral e depois a gente vai abrir alguns versículos, mas abra já no livro de Romanos, você que está escutando agora, você que vai escutar depois. No primeiro capítulo de Romanos, Paulo trabalha a ideia que o gentil são povos que não nasceram em Israel. Tá? A palavra gentil significa povos e nações distintas de Israel. Então seria todo aquele que não é israelita. Se você não nasceu em Israel, você é um gentil. Seria de você que está falando aqui. E Paulo fala que o gentil, ele está condenado, porque está escrito na lei do coração dele, de todas as pessoas que nascem, a lei de Deus. Muitas pessoas perguntam, e o índio? E o índio que nunca ouviu o evangelho, será que ele vai ser salvo? Porque ele nunca ouviu falar de Jesus. Como que o índio pode ser salvo? Como que uma pessoa afastada de toda a pregação, de todo o ensino, que não tem acesso à internet, ela pode ser salva? Deus imprimiu no coração de todo ser humano as leis dele. Quando uma pessoa, um índio, ou qualquer pessoa, qualquer povo bárbaro, como que era na Idade Média se falava, quando ele deixa de matar uma pessoa, é por que ele faz isso? Qual é o código moral que veio no coração dele? Por que ele não mata as pessoas? Porque existe um código moral escrito, a lei de Deus escrita em todo o coração. E além disso, a Bíblia fala que Deus se revela através da natureza e que o poder invisível dele pode ser visto claramente na natureza. E aí Paulo fala que o gentil, uma pessoa que não nasceu em Israel, eu e você, por exemplo, que é provável que todo mundo que está ouvindo, é tratado como gentil aqui na Bíblia, somos indesculpáveis se a gente não obedecer a Deus, mesmo se não tivesse ouvido falar do Evangelho. Porque o que está dentro do nosso coração, seremos julgados por aquilo que está dentro do nosso coração. E essa lei é universal. A criança sabe quando está fazendo uma coisa de errado. Se você pegar uma criancinha de 2 anos, ela já sabe que está fazendo coisa de errado. Tem crianças que não conseguem, quando ela vai fazer uma coisinha de errado, ela já dá uma olhada para o pai.
Se você coloca um brinquedinho aqui, e a gente é tão a tendência para o mal, aqui é fortalecendo a nossa maldade, se você coloca um brinquedo no meio da sala brilhante, coloca 2 bebês, um de cada lado, nenhuma vai falar assim, Gugu, Dadá, brinca primeiro, depois eu brinco. Tem algum problema com o nosso coração do pecado, e a gente entende que essas leis, e a gente entende quando a gente vai fazer alguma coisa errada, que aquilo é pecado. Então o gentio está condenado. O judeu também está condenado, porque embora ele tenha a lei, e agora nós estamos falando do judeu, nascido em Israel, aquele que tem a lei escrita, revelada por Deus, também não a cumpre. Porque ele julga o mundo que o mundo não tem, o mundo é sem Deus, mas ele tem Deus, ele tem a lei, mas ele não cumpre. Ele cobra dos outros, exige que os outros façam, mas ele mesmo não faz. No capítulo 2, Paulo fala sobre isso. E Paulo, no capítulo 3, então, ele dá um resumão. Tá bom. Se todos o resto dos povos, se nem o judeu e nem a outra parte do mundo, que seria todos os gentios, ninguém obedece a Deus, o que a gente pode concluir? E ele conclui, aqui é o versículo do capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, porque ele é um judeu, né? Paulo é um judeu, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já demonstramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Paulo coloca debaixo do pecado toda a raça humana. Não existe absolutamente ninguém que não seja afetado por isso. Absolutamente ninguém. Note que Paulo está argumentando aqui para levar as pessoas a valorizar o que ele vai falar depois. Eu e você estamos cerrados debaixo do pecado. O seu bebê, se você tem um bebê, ele está debaixo do pecado. Muita gente tem a ideia de criança ser inocente. Estamos todos debaixo do pecado. Davi falou que em pecado concebeu a minha mãe. Está em Salmos. Então Paulo aqui não deixa esperança para mais ninguém. E ele falou, é por causa desse pecado que vem a ira de Deus. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus. O problema, então, que a gente está enfrentando agora nos nossos dias, esse problema que a gente está de comunicação, que a gente tem que se comunicar dessa forma, o problema não é o coronavírus. O problema não é o comunismo que a cada dia se alastra mais dentro do Brasil. O comunismo, os antifas, os fake news, não são um problema real dessa humanidade. Não é. Não é o coronavírus que está espalhado pelo mundo inteiro. Esse não é o foco do problema. E a gente está dando o foco no lugar errado, muitas vezes. O foco do problema é o pecado. É lá em Romanos, é ainda hoje. Esse é o problema do pecado. Esse é o problema do que está acontecendo. Esse sempre foi o problema. É o problema do casamento. É o problema da igreja, quando a igreja se reúne. Os problemas que tem aqui, muitas vezes, são por causa do nosso pecado, do nosso egoísmo. O que vai acontecer quando a gente terminar essa live aqui e a gente for para as nossas casas, sabe o que está acontecendo lá? Se tiver algum problema, o problema se chama não é coronavírus, não é nada. O problema é pecado. Esse é o problema. Ninguém é condenado, ninguém é batido o martelo por morrer de coronavírus. Muita gente parece que os crentes não deveriam pensar assim, não deveriam sentir assim, mas há um pavor de vez em quando, até na comunidade evangélica, e isso é triste de se ver muitas vezes, porque a gente não tem uma falsa esperança. E ninguém deixa de ir para o céu por causa de doença nenhuma. Não interessa a doença que você tem no seu corpo. Não interessa se a gente for pegar o coronavírus. Se previna da melhor forma possível. Nós não vamos tentar o nosso Deus e vamos nos prevenir da melhor forma possível. Mas não é isso que nos leva para o céu ou deixa de levar para o céu. Ninguém deixa de ir para o céu por causa do coronavírus. Então, nosso coração deveria não estar tão abalado em alguns momentos e procurando esperança e muitas vezes respostas nesse tempo. Porque o problema sempre existiu. O problema sempre foi o pecado, nunca foi o coronavírus. Ninguém deixa de ir para o céu por causa do coronavírus. Olha por que a gente deixa de ir para o céu. Vamos em Romanos aí, ó. Romanos 1, capítulo 1, versículo 28 ao 32. Romanos 1, do 28 ao 32. Lembrando que Paulo está trabalhando aqui para dar a boa notícia depois. Na minha Bíblia, na minha versão, estou lendo na versão NVT, diz assim: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que eles fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus,
são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem aos seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, nem sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E o pior, incentivam outros a fazê-lo. Ah, quem dera se o problema fosse o coronavírus. Ah, quem dera que a nossa esperança tivesse apenas nesse momento de passar isso daqui. O problema está aí exatamente na sua casa, enquanto você está em pandemia, está em quarentena, enquanto o mundo está em quarentena, o problema continua alojado aí dentro de você. O problema é o pecado. Em momentos assim que a gente está ainda em quarentena, a gente revela ainda mais pecado muitas vezes. Você está com seu pai, com a sua esposa, seus filhos, você está em mais tempo de comunhão, muitas vezes se revela ainda mais pecado. E é por causa desses pecados que nos faz separação entre nós e Deus. Não é o coronavírus. O problema sempre foi essa atitude, muitas vezes arrogante, que as pessoas têm em casa, que você tem em casa, que eu tenho em casa. Essa falta de paciência com a esposa, com os filhos, a gente não se dá bem, é uma loucura. Muitas vezes querem se ver longe dessa quarentena para poder escapar um pouco, porque a gente não aprendeu a lidar com aquilo, com a instituição mais valiosa que tem para as pessoas, que Deus nos falou, que é a família. E pecado, para você que não conhece, é tudo aquilo que faz errar o alvo, né? A ideia de pecado é tudo aquilo que faz errar o alvo. Que alvo que é? A lei de Deus. Inventam novas maneiras de pecar. Imagine pessoas que estavam em adultério agora, nesse momento, antes da pandemia. Qual foi as maneiras que elas mantiveram para continuar no seu adultério? Que forma que elas têm feito ainda para alcançar esse tipo de coisa? Usado um WhatsApp, alguma outra coisa, se não podem marcar um local em comum, fica estranho, os horários agora ficam mais difíceis de se encontrar. O problema do ser humano não é o coronavírus, o problema do ser humano é o pecado. Os gentios se afastam de Deus por causa dessas listinhas aí e outras tantas que você viram que está no texto. Esse é o problema. O problema dos judeus, vamos ler aí em Romanos 2, 17 e 25. Paulo está condenando tanto os gentios, que somos nós, quanto os judeus. Que a gente tem uma ideia muitas vezes romântica, que o judeu está lá ainda, daquele jeitinho da época bíblica, buscando a Deus. Não estão. Romanos capítulo 2, versículo 17 até o 25. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha do seu relacionamento especial com Ele, versículo 18, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia dos cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Versículo 20. Considera-se capaz de instruir os arrogantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. Pois bem, se você ensina os outros, por que não ensina a si mesmo? Diz que os outros não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo comete adultério? Condena a idolatria, mas rouba objetos do templo? Você que tanto se orgulha de conhecer a lei de Deus, desonra a Deus desobedecendo a lei? Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Paulo então está colocando todo mundo numa consciência clara. Toma cuidado com aquilo que você acha que é o problema. Porque sobre estas coisas, sobre o adultério, sobre a idolatria, sobre o roubo, sobre o desprezar a lei de Deus, sobre você não levar à consideração a lei de Deus, é por estas coisas, capítulo 1, versículo 17, que vem a ira de Deus. A ira de Deus vem sobre estas coisas. A ira de Deus não virá se você ficar de quarentena. A ira de Deus não vem se você perde o emprego. A ira de Deus não vem se você, porventura, está com dificuldades financeiras. A ira de Deus não vem por causa disso, mas a ira de Deus vem por causa do nosso pecado. É por causa desse pecado que a ira de Deus vem. E há um problema nesse pecado nosso. Porque a nossa natureza ela é tão ruim, a nossa natureza humana ela é tão difícil, ela é tão impossível de agradar a Deus, que Paulo está argumentando no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e ele começa com um tom de esperança, que a gente está pulando aqui, para a gente pegar alguns pontos antes de entrar nele. No capítulo 8, ele passa o tempo todo tentando argumentar que perca a esperança em você. Você não tem esperança nenhuma, absolutamente nenhuma. Nenhuma. Ainda no capítulo 8, a gente encontra versículos assim, ele argumentando.
pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Quando a nossa mentalidade é inimiga de Deus? Quando você e eu somos inimigos de Deus na nossa mentalidade? Sempre. Sempre. E quando que a gente vai obedecer? Ele fala assim, nunca. Sempre e nunca. Não são palavras terríveis? Não é uma doença terrível? Sempre você vai ser inimigo e nunca você vai obedecer às leis de Deus, nunca. Nem agora. E nunca obedecerá. E ele ainda quebra no futuro. Nunca obedecerá. Romanos 8, versículo 7. Nunca. Algumas pessoas podem estar pensando, enquanto a gente está nesse estágio aqui, mas eu sou salvo. Por isso que muitas pessoas não se preocupam mais com esse tipo de mensagem. Eu sou salvo. Então essa mensagem não é para mim. Estou salvo, estou garantido. A pergunta é, como que você sabe que você está salvo? Como você sabe que você está salvo? Ah, porque eu criei. Tem milhões de pessoas que creram também. Ah, porque eu chamo Jesus Cristo de Senhor. Milhares de pessoas chamam Jesus Cristo de Senhor. Milhares. Milhares. Leia Mateus 7, se você acha que isso é alguma coisa. Mateus 7 fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus. Não é por chamar Jesus Cristo de Senhor. Não é porque você acha que você é salvo. A doença que Paulo está falando, ela é tão séria que Romanos é um dos livros que mais geraram comentários em todo o mundo. Se você procurar comentários sobre o livro da Bíblia, um dos que mais tem é o livro de Romanos. Ele é um evangelho sintetizado, com uma ideia sintetizada, do começo ao fim, porque a esperança que está dentro de Romanos é tão grande assim. Porque se você não tem essa esperança, significa que você não entendeu nada do evangelho. Significa que se o medo ainda das portas, das doenças, do toque, de ter feito alguma coisa, que essa doença está se espalhando, se isso ainda te causa muito pavor, talvez você está com a esperança ou com a preocupação em lugares errados. Lute com a sua carne. O problema é o teu pecado. É o meu pecado. Esse é o problema. É isso que eu carrego. Esse corpo da morte aqui que eu carrego. Onde Paulo falou que na minha carne não habita bem nenhum. Quando eu vou me livrar desse corpo maldito? É o olhar. E Jesus Cristo falou, aquele que olhar para uma mulher de uma forma indecente ou cobiçosa, já adulterou em seu coração. Quem não cobiçou alguma coisa aqui? Já quebramos a lei de Deus. Se você cobiçou alguma coisa, quis ter alguma coisa que outra pessoa tinha, você já pecou no seu coração. E isso daí, quando Deus julgar, você acha que ele vai usar o quê para julgar você e a mim? Ele vai usar as leis dele. Leis que estão claras para todo mundo, para falar que ninguém foi pego desprevenido. Muitas vezes a gente quer se livrar de uma mensagem como essa, dizendo, eu sou salvo. Então essa mensagem não é para mim. Já ouviu falar do crente carnal? O que mais gera esse pensamento, que foi muito combatido na Batista, graças a Deus, era uma pregação tão firme, que continue firme, que nós não somos salvos, e a ideia de uma vez salvo, sempre salvo, nunca foi para te colocar numa carnalidade. O Evangelho não tem nada disso. Nunca diz, eu fui salvo, eu estou salvo pela graça, tranquilo, eu não perco a salvação, agora eu deito e rolo. Não é assim. Ser crente e ser carnal são duas coisas opostas, uma coisa não condiz com a outra. Se a sua natureza humana ainda é a que ainda domina você, a gente ainda não foi convertido, não tem nada de salvação. Não é porque alguém te convenceu que fala que você está salvo, você tem segurança da sua salvação? Fala que você tem segurança da sua salvação. Eu tenho segurança da salvação. E aí a pessoa vai mandada para o inferno com uma simples segurança de que outra pessoa fez por você? Essa é a segurança de salvação? Uma carnalidade, uma vida desregrada de toda a lei de Deus? Para continuar o versículo 7 de Mateus, ele fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai estará no reino dos céus. Obediência a Deus, como prova que aconteceu a salvação dentro de você. A prova que aconteceu uma salvação dentro de você é que você obedece tanto a Deus hoje como você obedeceu no passado, e a sua luta é para continuar obedecendo a Deus cada dia mais, e não desobedecendo cada dia mais, se parecendo cada vez com o mundo e com as coisas do mundo, é obedecendo cada vez mais. E nesse momento que você está em quarentena, todo mundo da sua casa está vendo o crente que você é, a crente que você é. Está sendo revelado. Sai de nós quem a gente é. E se você nasceu de novo, eu imagino que você está lutando com a sua carne firmemente, a luta está sendo drástica. Por quê? Olha esse versículo. Mateus 7,13, a gente pulou esse versículo que eu já citei.
No mesmo contexto de Mateus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Todo mundo para muitas vezes no versículo 13, onde entrai pela porta estreita, e depois que entrou está tudo garantido. Fui salvo pela graça, agora já estou dentro, já batizei, agora está tudo certo. E a sua esperança, quando você vai nesse momento, sua esperança se vai, porque você colocou a sua salvação nessa coisa automática. Você é salvo? Sou. Que dia que você foi salvo? Fui salvo nesse dia. Sabe até o dia que foi salvo. Parecendo que é uma coisa extremamente mecânica. Como se a gente lesse as Escrituras e não visse esse tipo de coisa. Mas não só a porta é estreita, não é só quando você entra nela. O versículo continua e fala que, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Não só depois que você passa na porta, que é estreito, que é uma obra sobrenatural de Deus para te conduzir à salvação, mas depois da porta que você passou, que é extremamente estreita, porque só entra pela graça de Deus, o caminho todo ainda é apertado e é estreito. Você se sente no caminho apertado e estreito por ser evangélico hoje no Brasil, aonde você está agora? Ou não tem nenhum aperto, não é difícil ser? Não tem nenhuma dificuldade, não há nenhuma cobrança interna dentro de você? Se preocupe. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examine para ver se você está de fato na fé. Porque o caminho também é apertado. O seu caminho tem que estar apertado. Não tem que parecer que está tão largo como todas as pessoas que estão ao nosso redor. Tem que estar apertado. Voltando para Romanos, olha o que diz aqui. Mas porque Deus me condena como pecador? Mas por que Deus me condena como pecador se a minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Falando que ele estava pregando o evangelho da graça, e porque Deus salva, e porque uma vez salvo, sempre salvo, e porque ele falou que a graça é maravilhosa, e ela realmente não precisa de nenhuma obra. As pessoas estavam falando e estavam interpretando aquelas palavras de Paulo, que elas poderiam fazer o que quisessem. E que até se elas fizessem alguma coisa ruim, a graça só ia abundar ainda mais. Ele falou assim: qualquer pessoa que pregar que existe crente e carnal, que você pode ser crente e ao mesmo tempo ser carnal, essa pessoa receba sobre ela a condenação. Porque nunca pregamos isso. Ah, então vamos mentir, está tudo certo, porque a gente já está salvo, é pela graça, está tudo certo, então vamos mentir? Porque a mentira ainda exalta ainda mais a graça dele que salva pecadores. Ah, Deus é gracioso mesmo. Se arrependa, meu irmão. Esse é um fruto legítimo de um salvo. Arrependimento. Ele não consegue mentir e continuar da mesma forma, fazer tudo do mesmo jeito. Não consegue. Isso mexe com ele, o Espírito Santo mexe com ele. Então não existe isso. Estreita é a porta, apertado é o caminho. E não vem falar que você pode fazer o que você quiser, não pode. Paulo fala: claro que não. E ele vai falar nesse capítulo 3 aí, depois de alguns versículos, depois do 9 em diante, que ele vai condenar e fazer todo o raio-x do ser humano, ele vai falar: claro que não, não é assim. A graça não funciona assim, não é graça barata. Qual é o meu objetivo até aqui? A gente já está caminhando para o final. É mostrar para você que você precisa parar de se preocupar com o que a mídia está dizendo para você, com o que as pessoas estão dizendo, com os alarmes que estão saindo com você. Você está colocando as suas preocupações, as suas esperanças muito nessas coisas. E se você estiver fazendo isso, eu imagino que a sua esperança está por um fio. E você está correndo de mensagem em mensagem, insight em insight, alguma coisa de WhatsApp atrás de outra, para tentar encontrar um fio de esperança. Se a sua preocupação hoje é com o fim da pandemia, é para os shoppings abrir para a gente gastar o que a gente não tem, que inclusive as empresas já deram recado disso, né? Por exemplo, o Mercado Livre dobrou. Minha irmã trabalha lá, né? Dobrou o financiamento, o faturamento lá, porque estão vendendo como água, porque a gente não deixou de comprar mesmo estando em casa. Se a esperança está por causa que o shopping vai abrir, porque o restaurante vai abrir, porque alguma coisa, a economia pode aquecer novamente, você está com a esperança no lugar errado. Porque se você tiver com esperança nessas coisas, essas coisas são temporais. Daqui a pouco tem outra. Já teve outras várias, é só pesquisar a história. Se você viver de doença em doença, em pandemia, para tentar tirar alguma esperança disso, você está acabado, eu imagino. Eu imagino que vocês devem estar acabados. Como eu, se eu não me cuidar, vou me abalar tremendamente, se eu não me segurar na esperança.
Coloque a sua preocupação, em vez do que a mídia diz, coloque a sua preocupação, porque a gente tem que estar preocupado com a nossa alma, com os nossos filhos, a gente tem que estar preocupado com as leis de Deus, em estar obedecendo. Coloque a sua preocupação no que a Bíblia diz, a sua esperança no que a Bíblia diz para você. Essa é a esperança que você deve ter e aonde você deve estar com a tua preocupação e com a tua esperança. Mas cadê a esperança até aqui? Cadê a esperança? Parece que só veio notícia ruim até aqui. A gente recebe essa esperança quando a gente foi salvo. Quando fomos salvos. Romanos 8:24. É essa esperança. Porque depois que a gente passa pela porta estreita, depois que a graça maravilhosa e especial de Deus brilha sobre nós, e você se vê amando a Jesus, você se vê desejando aquele que você antigamente odiava, como diz a palavra, aquele que você rejeitava de alguma forma, aquele que você desprezava, você a vê agora entregando a sua vida a ponto de abandonar emprego, a ponto de fazer qualquer coisa para servi-lo, para morrer por ele. Você recebeu uma esperança renovada e gloriosa no dia que essa porta foi aberta para você, pela graça do Senhor Jesus Cristo, as suas escamas caíram, a sua alma se elevou, você foi salvo. E você recebeu uma consistente esperança. Mas vamos ler juntos sobre essa esperança? Abra aí em Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39. Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Olha onde Deus pede para você colocar a sua esperança, a segurança da tua esperança. Que podemos dizer diante destas coisas tão maravilhosas, que Deus nos salvou desse terrível estado de condenação, de ira, e ira justa e santa, porque é muito difícil hoje, de vez em quando, falar sobre a ira de Deus, mas é uma coisa maravilhosa que a gente tenha se livrado disso. Paulo estava argumentando, ele passou condenando todo mundo, mas falou de uma viva esperança. E o que a gente pode dizer dessa esperança maravilhosa? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita do Pai, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Essa é a pergunta. Se a tua esperança está no amor de Cristo, a pergunta é para você e para mim. A tua esperança está em quê? Está esperando o quê? Se a tua esperança está, ou a preocupação que você tem de se separar do amor de Cristo, olha isso. O que nos separará do amor de Cristo serão as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, perigo, ameaças de morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como as ovelhas levadas ao matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, olha aí, está com esperança na sua saúde? Nem a morte pode tirar essa esperança se você tiver em Cristo Jesus. Eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, naquele tempo que ele estava escrevendo, nem o que virá no futuro, o coronavírus, nem todas essas coisas, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais nos poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a viva esperança. Essa esperança, meu irmão, que o segundo lá toca a sua campainha te chamando para fora, falando que depois de toda a doença que está no teu corpo, de toda a maledicência, você acha que as pessoas estão parando de falar mal um dos outros dentro de casa, ou estão falando mais ainda, tentando procurar o que fazer? Ociosidade, falta de vigor, de vida, de espiritualidade, de Bíblia, de não colocar filhos para orar, para colocar uma família em comunhão com Deus, está deixando sair toda a nossa carnalidade, e tudo isso, Paulo está falando, por estas coisas vem a ira de Deus. E Jesus Cristo se coloca e fala assim: crê em mim e vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou dar vida para vocês.
esperança para vocês. E eu falo que essa esperança não tem doença que pode nos separar. Para a gente concluir, não coloque suas esperanças na saúde. Se você está com saúde, se você pegou o corona, você não pegou, ou qualquer outra coisa de preocupação em relação à sua saúde. Se você vai ter câncer, não vai ter câncer. Não coloque a tua esperança nisso, no exame que você vai fazer. Ah, se eu estiver bem, se o meu exame estiver bem, está tudo bem. Não coloque nisso. Ela é falha, é fraca como uma teia de aranha. Todas as esperanças humanas, se não colocadas em Jesus Cristo, elas são como teias de aranha. Está com segurança no seu trabalho? Pobre, miserável homem que você é. Mulher que você é, se você coloca qualquer segurança no seu trabalho. Nossa segurança não está nisso. Você sabe que desempregado ou não, a sua esperança não é isso. A minha esperança está quando passar essa pandemia, quando terminar a quarentena, se o meu trabalho se mantiver, se o meu trabalho mantiver, tudo está certo. Sua esperança está nisso. Você está pobre, você está desesperado. Você está desesperado. Eu imagino que você deve estar desesperado. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, Deus salva o doente, com saúde ou com doença? Salva. Essa é a esperança. Deus salva, tendo pandemia ou sem pandemia, salva também. Deus salva você estando em casa agora, ou você frequentando uma igreja, também salva. Deus salva desempregado? Salva. Deus aceita desempregados no céu. O problema não é o desemprego, o problema não é a pandemia, o problema não é o coronavírus. A esperança nossa é aqui, para a gente terminar, coloque as suas esperanças, que sempre estará com você em Cristo, com ou sem doenças, com ou sem trabalho, com ou sem qualquer recurso que você tenha hoje. A nossa única esperança e maior esperança que nós temos é Jesus. Não deixe essa mensagem ser banal, porque só estamos gravando isso. Tudo é que só existe, os músicos só tocaram exatamente por causa de Jesus. Sem Jesus isso aqui não é nada. Isso aqui é pó, não tem sentido nenhum. Alguém está gravando, eu estou falando aqui, não tem sentido nenhum. Se Jesus Cristo não é a nossa esperança, tudo isso daqui é perca de tempo, inutilidade, você assistir e eu falar. Nossa única esperança é Jesus. Coloque totalmente seu coração em Jesus. Vamos orar. Queria orar, depois do final dessa oração, a gente já está encerrando. A gente termina aqui com essa oração, pedindo a Deus para que o Espírito Santo ilumine seu coração. Seja você com 50 anos de igreja, seja você com dias na igreja, sendo você ouvindo isso daqui pela primeira vez, essa mensagem é para todos nós. Não deixa cair na banalidade, porque é por essa mensagem que Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é poder de Deus para salvar, para dar uma esperança viva e eficaz no seu coração. Amém? Feche seus olhos. Grande Deus, Santo e Senhor de toda a terra, o Senhor é santo, 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 Pai, e toda a terra está cheia da sua glória. Operando, Senhor, quem lhe impedirá, Pai? Acaso o Senhor tem planos frustrados, Senhor? Acaso a sua mão é tão pequena que não pode salvar, o seu poder se enfraqueceu? Impossível ao homem, Pai, mas possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Salva pecadores hoje, Pai. Nos salva aqui neste lugar, Senhor Jesus. Torna viva a chamada que o Senhor nos deu lá no início, para aqueles que já foram chamados. Renova a esperança no Senhor e apenas no Senhor, para que a alegria seja de alegria em alegria, para que saibam viver contente, tendo tudo ou tendo nada. Pai, eu digo por mim também que tenho 2 filhos, uma esposa, Pai. Que a minha esperança esteja unicamente no Senhor, Pai. Porque como é difícil para mim, sei que é difícil para os meus irmãos também. O herói aqui é o Senhor, nunca somos nós. O Senhor é o baluarte da nossa salvação, a nossa única esperança. Nossa esperança não está nem nessa mensagem, Pai, porque ela logo se perde. Amanhã, talvez, ninguém mais lembre. Mas a nossa esperança continua viva. Ela levantou do túmulo depois do 3º dia, Pai. Está viva diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode entrar na sala do trono carregando o seu próprio sangue, porque foi o seu sangue que foi derramado por nós, Pai. E uma vez por todas o Senhor entrou para salvar aqueles a quem o Senhor tem chamado. Chama, Senhor Deus, nas casas, neste momento. Chama crianças, adolescentes para o teu reino, Pai. Chama mulheres. Chama para o arrependimento, Pai, porque é uma prova da salvação, é que as pessoas se arrependem, Pai.
elas não conseguem mais conviver com a mentira, Senhor Deus, elas não conseguem viver mais com a ociosidade, com a procrastinação, elas trabalham, elas oram, Pai, elas buscam o Teu reino com todo afinco, porque o Senhor as despertas para louvar e engrandecer o Teu nome, que merece toda a honra e toda a glória. Ajuda-me, Senhor, sou um pobre fraco, e a todos meus irmãos também, Pai, que são pequeninos, porque todos são pequeninos, só o Senhor é grande. Nós lhe pedimos, ajuda-nos. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém e boa noite a todos.